noite, eu sou Alexandre Rosa e seja bem-vindo ao Jornal Nacional. Vamos ao desenvolvimento das notícias já a esta hora. Os sinais de melhoria na economia nacional estão cada vez mais visíveis até final deste ano. Os preços dos produtos da primeira necessidade poderão verificar uma baixa generalizada. Informações disponibilizadas depois da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique. Quando falta pouco mais de um ano para as eleições autárquicas de 10 de outubro de 2018, as quintas do género no país, Abdul Karim, presidente da Comissão Nacional de Eleições, diz que está tudo a ser preparado para evitar fraudes no decurso do sufrágio. Todo o trabalho que estamos a fazer neste momento visa estancar qualquer que seja portanto, indício, qualquer coisa que possa indiciar fraude. Porquê? A fraude é relativa. Alguém pode considerar que houve fraude se encontrar, por exemplo, uma pessoa que, ao votar, foi oferecido 2 boletins de voto. Isso já constitui, para alguns, não houve fraude porque é somente por causa de um boletim de voto, não é? Então, tudo o que temos de fazer é segurança máxima para que os nossos processos sejam totalmente de confiança. Vamos considerar os partidos políticos que têm assento em todos os níveis, estamos a falar da Comissão Nacional, das províncias, dos distritos, inclusive das mesas, têm maiores responsabilidades neste processo todo. Sobre o recenseamento eleitoral para estas e para as eleições gerais de 2019, Abdul Karim avançou que vai decorrer em todo o país uma versão piloto do mesmo para testar as máquinas usadas no último processo, pois as medidas de austeridade não permitem a compra de novas máquinas. O recenseamento piloto visa, em primeira instância, avaliar os equipamentos. Estamos num período de contenção, o país, o governo anunciou contenção. É extremamente importante que nós, portanto, entremos também como órgão de gestão eleitoral para esta política de contenção. Vamos usar os equipamentos usados no recenseamento anterior. Isso só vai nos ajudar a poupar bastante naquilo que seria se tivéssemos que comprar novos equipamentos. A Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral já começaram com a nomeação dos seus representantes em todo o país para as quintas eleições autárquicas e também para as eleições gerais de 2019. As nossas sinceras desculpas por mudança de reportagem neste início do Jornal Nacional. Esta reportagem que acaba de assistir refere-se à reação da Comissão Nacional de Eleições perante as quintas eleições que já estão à porta, onde a Comissão Nacional de Eleições afirma estar a fazer tudo para que as eleições não sejam fraudulentas ou não verifiquem-se indícios de fraude. Agora sim, vamos a notícias dos sinais de melhoria da economia nacional. Reunido esta quinta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir as taxas de juros, sendo que a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez foi fixada em 22,50%. Já de facilidade permanente de depósitos passa a ser de 16%. Enquanto isso, o coeficiente de reservas obrigatórias para passivos em moeda doméstica e estrangeira foi reduzida para 15%. Num comunicado disponibilizado esta sexta-feira, o Banco de Moçambique reforçou a ideia de que a economia moçambicana continua com cada vez maiores sinais de melhoria, sendo que, como prova, entre 19 de junho e 9 de agosto, observou-se uma correção significativa da apreciação da taxa de câmbio do metical ocorrida nos meses anteriores. Mas o Banco Central diz que os preços continuam a baixar e vão baixar ainda mais até final do corrente ano, olhando-se para o fato de, em junho e em julho, terem-se registrado deflações num total de 1,7%. Como resultado, a inflação anual situou-se em 16,2% no mês de junho, depois de 20,5% em maio, o que reforça as estimativas do Banco de Moçambique de queda de inflação até ao final do ano. Mas nem tudo está bem.
há riscos, sendo um deles o nível de endividamento público interno, que se mantém elevado, e a coleta fiscal também, que está aquém do esperado. Outros riscos, de acordo com o Banco Central, tem a ver com as condições climáticas, a possibilidade de ocorrência de seca outra vez e também o ambiente político nos países vizinhos, tal como é o caso da África do Sul, principal fornecedor de alimentos para o país. Como medida de precaução, o Banco de Moçambique entende que, com a ausência do apoio externo ao orçamento do Estado, é preciso que se aperte cada vez mais o cerco nas cobranças dos impostos. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, diz que o distrito de Mwanza, na província de Sofala, deve aproveitar as potencialidades turísticas existentes naquele ponto do país para produzir riqueza. Falando à população presente que acorreu em massa para ver e ouvir o chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi disse que Mwanza, apesar de ter sido o corredor das hostilidades, é rico em turismo devido às belas praias e o calcário. E pela fertilidade das suas terras, é favorável para a agricultura e pecuária, como também tem a facilidade da diversificação da economia por ser atravessado por uma linha férrea. Mas Mwanza ficou adormecido por causa da guerra em todos os momentos. O turismo ficou timidamente. A agricultura também não deu para desenvolver o normal, as pessoas tinham medo de ir a Machamba. Mesmo os pescadores, vocês sabem que não são só pessoas de Mwanza que pescam, vem pessoas de Beira, vem pessoas de Nampula que estão aí a pescar. Mesmo esses tinham medo de vir aqui, porque eram sempre procurados ali durante a atividade pesqueira, porque esta aqui a zona era quase corredor de hostilidades. E por isso mesmo, quando vocês cantam e gritam paz, paz, estão a dizer aquilo que vocês sentiam na carne e que de fato sem a paz vocês não podiam fazer nada. Eu tenho gostado, tenho apreciado a solidariedade que as outras pessoas que não viveram esse sofrimento têm tido para nós, que tiveram, com todos os moçambicanos, mas para o caso em Galinha é um problema real, porque viram como que as pessoas cruzavam e nós lá em Maputo ouvíamos, passaram por ali, 50 pessoas foram para baixo, atravessaram já em Galinha, o chefe do posto, toda a gente dormia no mato. Isso nós sabemos que é o vosso grande sofrimento. Ouvíamos que o líder tal foi procurado, o chefe tal foi procurado, o professor fugiu com os alunos, ninguém estava tranquilo porque havia confusão. Nyusi reiterou à população de Galinha que a paz ainda não é efetiva, mas tudo está a fazer para que o país nunca mais volte à guerra, construindo mais infraestruturas sociais. Nós não estamos a dizer que já estamos em paz. Nós estamos preocupados para que haja paz, para que não se fale mais da guerra. Nós queremos desenvolver Moçambique. Queremos fazer mais estradas, queremos fazer mais telefone, construir mais casas, mais escolas. Nós queremos trazer um hospital mais próximo. Os nossos comboios, quando chegarem a passar, não devem ser atacados. E para termos o comboio de passageiro de uma forma regular. A mercadoria também, quando passa por aqui, ninguém deve ter o receio de que vai ser assaltado. Estamos aqui para dizer, estar convosco, para dizer que o governo está convosco e vive essas preocupações todas e tudo está a fazer para que Galinha volte a viver a tranquilidade e possa crescer e desenvolver-se. E por se falar da paz, Filipe Nyusi, durante o comício em Galinha, lançou 2 pombas como um símbolo da conquista e manutenção da paz efetiva. Ainda no âmbito dos trabalhos que o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, está a efetuar à província de Sofala, hoje encontrou-se com o pai do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, em Muxungwe. O posto administrativo de Muxungwe, distrito de Cibabava, terra natal do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, foi um dos pontos escalados pelo chefe do Estado no segundo dia de trabalho na província de Sofala. O comício popular, organizado nesta parcela do país, contou com a presença do régulo Mangundi, Marceta Macasso Dhlakama, pai de Afonso Dhlakama. Desta personalidade, o chefe do Estado moçambicano recebeu os pombos para o lançamento, no ato que simboliza fraternidade e paz.
Na comunicação à população, Filipe Nyusi frisou a necessidade de construção do país na diversidade do pensamento sem violência. O espaço que se tem que ganhar para poder falar e transmitir a sua mensagem não se obriga para que alguém faça isso. É da consciência limpa, é de acreditar na paz e não nada nunca se tem que fazer com a violência ou com a força. Eu tenho estado ouvindo aqui muitas orações quando passamos a visitar as províncias, sempre dizem: a paz é amor. E é real. Quem não ama a si próprio não vai amar o próximo e não vai ser solidário. Então precisamos de construir esse amor ao próximo, incluindo o amor com a natureza. Que se não tivermos amor, nós nunca vamos estar em paz em nós próprios. Existe a paz onde há parceria. Porque se não existir, não é possível haver a paz. Porque é preciso, a paz significa entendimento. Se existe entre duas pessoas a tranquilidade, é preciso entendimento. Então temos que construir entendimentos entre nós todos para podermos viver sempre em paz. Há um outro elemento fundamental neste projeto, porque aqui em Mushungu decidimos falar sobre a paz. E eu disse, a paz que não se entenda simplesmente o calar das armas. É muito mais coisas, esses que eu falei. Mas a paz ainda se torna mais complexa porque exige a justiça social. E essa temos que estar a construir em todos os aspectos e em todos os níveis. Por isso, quando falamos de construção de paz, de diálogo para se ter uma paz efetiva, não vai parar no diálogo só. Temos que trabalhar todos nós, em todas as áreas, para a satisfação dos moçambicanos. Este sábado, o Presidente da República vai escalar o distrito de Buzi, sua etapa final nesta visita de trabalho à província de Sofala. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, hoje esteve com o pai do líder da Renamo, Afonso Dhlakama, no posto administrativo de Mushungu, em Sofala, no âmbito da presidência aberta que está a realizar na província de Sofala. A chegada de energia elétrica ao posto administrativo de Vunduzi, no distrito de Gorongosa, na província de Sofala, deixa satisfeita a população local. Vunduzi é um dos postos administrativos do distrito de Gorongosa e província de Sofala e que ainda carece de infraestruturas e que possam satisfazer as necessidades da população. Mas a primeira a chegar, no meio de uma crise de água, hospital de referência, estradas em condições, é a luz. Uma luz que traz a esperança de um povo mergulhado na tensão política. Hoje, a população jubila e depois poderá desenvolver outras atividades e com a chegada da energia da Rede Nacional de Caorabassa, inaugurada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. A energia vai nos servir para muitas coisas, para o nosso desenvolvimento, iluminação e muita coisa para facilitar a nossa vida também. E também para questão de coisa de moagens, eletricidade, coisa, congeladores e muita coisa, etc. Aqui na região de Gorongosa estamos a ver que a guerra está andando bom, porque duvido que estamos a ver também energia e assim ficamos muito contentes por ver que já temos energia, tínhamos a falta de energia. Alguém teve uma coisa dele de Cariri para pôr no Coleman, não sei o que, agora acha-se precisa o Cariri, precisa o quê? Energia. Assim ficamos muito contentes por nós ter energia aqui, aqui também no posto da sede do administrativo. O administrador desta parcela do país, Manuel Jamaca, e também manifesta esperança na melhoria das condições de vida da população e com a chegada da energia elétrica. O impacto da energia elétrica é, em resumo, um desenvolvimento total. Quer dizer, a população a partir de agora poderá conservar os seus bens
de alimentação, poderá ter televisão, poderá ter geleira, poderá ter os seus sistemas de conservação de alimentos em grande quantidade. Quando havia corrente, a população colheu, consumiu, pescou, consumiu, ou secou, a fogo ou ao sol. Agora, quando tem carne, quando matou seu cabrito, a sua galinha, comprou geleira, comprou congelador, já tem possibilidades de ficar uma semana, 2 semanas, até um mês com seu produto fresco no congelador, na geleira ou numa arca qualquer. A energia elétrica não é o único fator que alegra a população. O encontro mantido entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, e com vista à pacificação do país, aqui na mesma região, e também renova a esperança deste povo. Sentimento não tem sentimento, depois como está de quero como ninguém, como na Itaío, até na Lero, tricô na já tricô sem madidi, não sabe quando campo chinango já chupa, sim. Estou muito contente com essa visita e desde que parou, né, a confusão do ataque não ataque, até hoje todos nós também estamos felizes com essa visita. Meu sentimento em relação a isto, fiquei muito satisfeito por ele encontrar para acabar com esse, para acabar com a guerra. Nós queremos mesmo sentar mesmo melhor para acabar com essa brincadeira de guerra, porque não pode, nós estamos até assim, pessoas não podiam chegar a esse tempo aqui com sob dúvida a guerra. O distrito de Gorongosa, onde está inserida o posto administrativo de Vunduzi, é rico em agricultura. Aqui produz-se quase tudo, como se testa nesta feira agrícola visitada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse. O Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, ainda mantém-se na província de Sofala no prosseguimento dos trabalhos que está a realizar naquela província. A Comissão Nacional de Eleições apela aos jornalistas nacionais para informarem-se melhor sobre a lei eleitoral para evitar denunciar casos de fraudes falsas e prejudicar o processo. No encontro organizado com o objetivo de sanar as dúvidas dos jornalistas sobre o processo e a lei eleitorais, esta quinta-feira, a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, pediu aos homens da pena que se atualizassem sobre os regulamentos para evitar a publicação de informações que prejudiquem o processo e a sua credibilidade, tal como fraudes falsas. Eu muitas vezes, nas algumas reportagens, esta lacuna dos nossos colegas. Um dia eu vi uma manchete muito grande e dizer que a CNE prepara fraude, mas toda a argumentação do jornalista estava baseada em leis revogadas, que já não estão em uso. Então estamos a dizer coisas que a lei não diz. Portanto, o jornalista, talvez inconscientemente, contribuiu para a desinformação do público. Foi dizer coisas que a lei não permite, quer dizer, a lei não diz. Fernando Mazanga, representante da Renamo na CNE, acrescenta dizendo que qualquer erro do género, sem prova concreta, pode deitar abaixo todo um trabalho de interesse público. Por isso que existem estas informações todas. Estamos a tentar trazer um ambiente de compreender que o nosso ato pode deitar abaixo o trabalho e o interesse das pessoas. Por seu turno, os jornalistas dizem que a aproximação da CNE aos órgãos de comunicação social, através de informações sobre os regulamentos da instituição, pode contribuir para uma melhor interpretação dos fatos relacionados à instituição. Se a Comissão Nacional de Eleições puder dar uma fala da forma como trabalhamos na matéria e da forma com que acaba passando para as pessoas, talvez pudesse fazer-se um pouco mais presente através de outras formas. O Banco Moçambique, ao notar que havia uma certa deficiência na forma como se tratavam as informações
parece-lhe e um pouco moroso, talvez seja discutível, mas que é útil. Vamos ver quais certas formações em matérias específicas. A CNE refere-se e prepara as 5ª eleições autárquicas a terem lugar no dia 10 de outubro de 2018. Os nomes das novas companhias aéreas que irão operar em Moçambique serão conhecidas até ao final da próxima semana. No âmbito da procura de soluções para acabar com a crise de transporte aéreo em Moçambique, as autoridades deste setor lançaram recentemente um concurso público destinado à admissão de novas companhias para operar no mercado doméstico. E por via disso, um total de 7 companhias submeteram as suas propostas para serem admitidas a operar no mercado doméstico. Destes, segundo João de Abreu, PCA do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, uma foi chumbada por insuficiência de requisitos. No entanto, até a próxima semana vão ser divulgados os nomes das novas companhias que irão explorar o mercado aéreo nacional. Já. Nós, neste momento, o júri está na fase final. Do concurso compareceram 7 interessados. Dos 7 interessados, há um que não nos parece que seja elegível, mas nós vamos depois trazer o resultado para isso. Neste momento, decorre a verificação da documentação depois da abertura de propostas. Até o fim deste mês teremos este resultado publicado já. E vamos priorizar e privilegiar sempre o princípio dos acordos bilaterais com os Estados, com todos os Estados que pretendem voar de e para Moçambique. Refere-se que nos últimos dias o país tem registrado uma crise sem precedente de transporte aéreo, caracterizado por atrasos e cancelamentos de voos, como resultado do fato desta atividade ser garantida apenas pelas linhas aéreas de Moçambique, que por várias vezes companhias aéreas novas a operarem no mercado nacional serão conhecidas até final da próxima semana e assim a LAM poderá ter novos concorrentes no mercado nacional. Com a instalação do terminal na bacia do Rovuma, o país poderá exportar cerca de 12 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano. A instalação do terminal marítimo de Rovuma vai dinamizar a exploração do gás natural liquefeito moçambicano. Omar Mita, presidente do Conselho de Administração da ENH, que falava à margem da cerimônia de assinatura dos contratos de concessão do terminal marítimo e da instalação de descargas dos materiais nas áreas 1 e 4 na bacia do Rovuma, diz que estão criadas as condições para a operacionalização dos megaprojetos do setor de hidrocarbonetos que pretendem operar no país. Significa que é um passo que subsequentemente favorece a confiança no projeto por parte de quem vai comprar o LNG, vai fazer com que, de facto, com esta confiança, a procura provavelmente venha a consolidar-se em contratos e, por via desses contratos, teremos, portanto, com toda a certeza, o financiamento. Porque enquanto não tivermos ainda os contratos de venda, dificilmente poderemos ter a alavancagem financeira para financiar esses mesmos projetos. Mas como sabe, de que quem quer comprar alguma coisa pergunta se o projeto está pronto para operações. De modo que hoje é dizer que sim, tudo quanto diz respeito às operações, do ponto de vista legal, do ponto de vista legal e com base nas negociações do Governo, já temos isto pronto. Mais adiante, Mita afirma que é preciso continuar-se atentos às dinâmicas da procura e da oferta na perspectiva de firmar contratos com visão a curto e longo prazos. A Anadarko não diria que aguarda, diria de que vai continuar a empreender os esforços, porque é um esforço contínuo, que não começou hoje, nem vai começar hoje, começou já há bastante tempo, porque, como sabem, trata-se de uma quantidade enorme de LNG que deve ser exportado na sequência da produção de cerca de 12 milhões de toneladas por ano. E, portanto, isto tem que ver com a dinâmica da procura e da oferta, tem que ver com os mercados de prémio, nomeadamente a Coreia do Sul, o Japão, a China e outros mercados como a Índia, que estão muito virados através do Oceano Índico
para o sudoeste asiático. E, portanto, é continuar com esse esforço, incluindo a Tailândia, a Indonésia e outros países que possam vir a importar este recurso energético. Ou seja, cimenta essa confiança, dizendo que foi um dado passo muito importante, um passo crítico com o governo, que, com base nessa confiança, possibilita também a confiança de quem vai comprar, porque a compra do LNG tem que ser feita com base em contratos de médio e longo prazo. Significa que ter um contrato para uma confiança e segurança energética de médio e longo prazo. Um país não se pode dar ao luxo de ficar meses ou dias sem um recurso energético. Então, tudo isto tem que ver com o framework legal, que também cimenta essa confiança e que abre as portas para que essas negociações possam fluir e que, subsequentemente, haja, portanto, também confiança de quem vai colocar o seu dinheiro para investir, que são os grandes bancos. Através da ENAGAM, o país tem apenas 10% no consórcio que vai explorar gás natural na área 4 da bacia do Rovuma. A petrolífera Eni lidera o consórcio, onde detém 70% a par da sul-coreana Cogás e da portuguesa Galp, que corresponde a 800 milhões de dólares norte-americanos. A Direção Nacional de Identificação Civil detectou ao longo do primeiro semestre do ano em curso cerca de 45 casos ilícitos na obtenção de documentação moçambicana. Trata-se maioritariamente de cidadãos de nacionalidade zimbabueana, portuguesa e nigeriana. Numa conferência de imprensa vida esta sexta-feira em Maputo, o porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Alberto Sumbane, disse que só no primeiro semestre do ano em curso foram detectados vários casos de falsificação de bilhetes de identidade no país. E destacamos aqui o fato de que durante o período que estamos a analisar registramos 45 casos de estrangeiros envolvidos em atos ilícitos na obtenção da documentação moçambicana, com maior enfoque para os cidadãos zimbabueanos, portugueses e nigerianos. Portanto, o que culminou com a recolha de 20 bilhetes de identidade que se encontravam na posse dos mesmos. Portanto, estamos a dizer que são indivíduos ou são cidadãos que, por vias ilegais, obtiveram documentação moçambicana e, porque os documentos moçambicanos pertencem ao Estado moçambicano, nós fomos recolher os bilhetes que estavam nas mãos desses cidadãos, de modo que eles possam regularizar a sua situação se querem ser moçambicanos. E, por via disso, entregamos-los a quem de direito para investigações posteriores, para se saber em que circunstâncias é que obtiveram, portanto, a nossa documentação. Igualmente, também detectamos 177 casos de falsificação de documentos envolvendo cidadãos nacionais, maioritariamente nas províncias de Cabo Delgado, Gaza, Manica, Maputo Cidade e Maputo Província, portanto, correndo seus trâmites legais nas entidades competentes. Segundo Sumbane, em conexão com estes casos, alguns funcionários da Direção Nacional de Identificação Civil foram processados. É por isso que 10 funcionários desta instituição foram processados disciplinarmente pelo seu envolvimento em atos de corrupção e cobranças ilícitas. Destes 10 funcionários, um acabou sendo expulso, portanto, da instituição ou do Estado. Referir também que, durante o período que estamos a analisar, emitimos gratuitamente 20.907 bilhetes de identidade, em parceria, portanto, com algumas instituições de boa vontade. Estamos a falar do Standard Bank, estamos a falar da Luro Green Resource, em Nampula, portanto, TET e Machis. Portanto, destes cerca de 21 mil bilhetes de identidade, maioritariamente foram emitidos na província de Nampula, dizia, onde estamos a trabalhar em 7 distritos. Portanto, há um trabalho de subvencionamento do bilhete de identidade para as populações de 7 distritos da província de Nampula, e com o Standard Bank trabalhamos nas províncias de Tete e Inhambane, precisamente na cidade de Teste e cidade de Machis. Portanto, é um trabalho que este segundo semestre continua. Estamos ainda a trabalhar com os nossos parceiros para identificar os locais ou para confirmarmos os locais já identificados para a deslocação destas equipas para os lugares. Igualmente, no Reino da Suazilândia, durante o período de análise, atendemos 814 moçambicanos e fomos aos Estados Unidos também, onde atendemos 54 cidadãos moçambicanos. Referente às suas atividades, a DNIC recebeu 615.096 pedidos de BIs, onde produziu 693
e foram levantados 591.095 BIs, o que, comparativamente ao igual período do ano passado, representa um incremento em 192.371. O baixo aproveitamento do primeiro ciclo do ensino primário continua a preocupar o setor da educação no país. Contudo, continuamos a fazer um apelo a todos os pais encarregados de educação, através dos conselhos de escola, para continuarem a fazer o devido acompanhamento. Caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, como todos sabemos, o distrito é o nosso polo de desenvolvimento, sendo o epicentro da implementação dos nossos planos. Desta forma, torna-se necessário repensar na capacidade infraestrutural e humana dos serviços distritais com vista a responder aos desafios da gestão da qualidade da educação. É nossa expectativa que as direções provinciais de educação e desenvolvimento humano assegurem o seu papel, garantindo a alocação equilibrada de recursos para responder às necessidades locais e desenvolvimento coordenado do sistema educativo. As nossas ações devem estar viradas para a obtenção dos melhores resultados a todos os níveis, principalmente no primeiro ciclo do ensino primário, onde os resultados da aprendizagem estão aquém do desejável. Por conseguinte, é importante que as reflexões havidas neste Conselho Coordenador sejam retomadas ao nível da província, do distrito e da escola que todos nós aqui representamos. Após esta informação do Ministério da Educação, vamos ao brevíssimo intervalo comercial. Voltamos dentro de instantes para a segunda e última parte do Jornal Nacional. Não sai daí. Até já. Mais uma vez as nossas saudações. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal Nacional. Informação acabada de chegar há momentos na nossa redação indica que a Polícia da República de Moçambique acaba de abater há momentos 7 supostos malfeitores na Matola. Este é um assunto que poderá acompanhar nos nossos próximos blocos noticiosos aqui na TIM. Na atualidade internacional, a colisão de 2 comboios fez mais de 21 mortos e 55 feridos na tarde de hoje no Egito. O sinistro ocorreu perto da estação ferroviária de Jorget, na cidade costeira de Alexandria. A agência de notícias espanhola avança que o comboio 13 Expresso, que fazia ligação entre o Cairo e Alexandria, terá embatido num outro número 351, que fazia o percurso entre Port Said e Alexandria. Ainda não estão apuradas as causas do acidente. Do Egito vamos até ao Quênia, onde os partidários de Raila Odinga celebram nas ruas, dizendo que este está à frente do seu rival, Uhuru Kenyatta, atual presidente da República. O líder da oposição disse que houve fraude e manipulação eleitoral. A oposição do Quênia diz que o candidato presidencial Raila Odinga lidera a contagem dos votos das últimas eleições gerais contra o presidente Uhuru Kenyatta. Os altos funcionários da Comissão Eleitoral dizem que esta informação não é fiável. O clima de tensão continua no país até se ficarem a saber os resultados oficiais. John Kerr apela para que a discórdia seja resolvida de forma pacífica. Pedimos a todos os candidatos, sejam eles vencedores ou vencidos desta corrida, para trabalharem dentro dos limites da lei, para que possam desafiar qualquer aspecto destas eleições para o qual tenham provas. Com as denúncias de fraude e o compasso de espera para a contagem dos votos finais, a violência regressou às ruas da capital, Nairobi. Com aproximadamente 94% dos resultados já apurados, Odinga surge derrotado com 44,8% de votos contra os 54,4% do presidente Uhuru Kenyatta. Do Quênia vamos até a Espanha,
onde milhares de imigrantes desembarcaram na praia de Andaluzia, surpreendendo os banhistas. Em pleno mês de agosto, banhistas de uma praia espanhola foram surpreendidos pelo desembarque de dezenas de imigrantes. O grupo tinha acabado de cruzar o Estreito de Gibraltar num barco de borracha. Os imigrantes chegaram à praia e dispersaram-se rapidamente pelo areal. As imagens foram gravadas por um amador. O episódio ocorreu esta quarta-feira na praia dos Alemães, em Zahara de los Atunes, na Andaluzia. Nas últimas semanas, as autoridades registram o aumento do número de embarcações que chegam à costa espanhola. No início de agosto, em Ceuta, 70 imigrantes africanos ficaram feridos ao tentarem saltar a vedação que separa o norte de Marrocos do enclave espanhol. De acordo com a polícia, das 200 pessoas que tentaram passar, 60 conseguiram entrar em território espanhol, 14 foram hospitalizadas. Vamos até Cuba, vamos até os Estados Unidos, onde este país expulsa 2 diplomatas cubanos. No último mês de maio, 2 diplomatas da Embaixada de Cuba em Washington foram expulsos depois de funcionários americanos terem sido envolvidos em incidentes em Cuba. A porta-voz do Departamento do Estado, Heather Nauert, fala de razões médicas. Alguns funcionários do governo dos Estados Unidos da América estavam a trabalhar na nossa Embaixada de Havana, em Cuba, em serviço oficial em nome da Embaixada dos EUA. Relataram um incidente que lhes causou vários sintomas físicos. No dia 23 de maio, o Departamento do Estado agiu. Pedimos a 2 funcionários da Embaixada de Cuba nos Estados Unidos para abandonarem a EUA. Esses 2 indivíduos partiram do país. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, retomadas em 2015, voltam a deteriorar-se durante o mandato de Donald Trump. Na atualidade desportiva, os Mambas caíram 7 lugares no ranking da FIFA. A Seleção Nacional de Futebol, os Members, caiu 7 lugares no ranking da FIFA, passando da 97ª posição para a 104ª, agora com 315 pontos, segundo a atualização feita esta quinta-feira pelo organismo que gera o futebol mundial. Ao nível do continente africano, os Members encontram-se na 27ª posição com o mesmo número de pontos. Já Guiné-Bissau, adversário de Moçambique no grupo K de apuramento para o CAN 2019, caiu também 7 lugares, ocupando agora o 92º lugar com 365 pontos. No que diz respeito aos PALOP, a Seleção de Futebol de Cabo Verde ganhou uma posição no ranking da FIFA. Enquanto isso, o Brasil está de volta à liderança do ranking mundial da FIFA, ultrapassando a Alemanha, que havia destronado os brasileiros no último mês. A nova relação foi divulgada pela entidade esta quinta-feira, onde em terceiro lugar aparece a Argentina, o país do jogador do Barcelona, Lionel Messi. Com esta notícia desportiva, colocamos ponto final a esta edição do Jornal Nacional. Para si que nos acompanhou até agora, obrigado pela corinha da sua audiência e terminamos o Jornal Nacional com um velho adágio popular. Enquanto estivermos juntos, jamais estaremos sozinhos. Boa noite e até amanhã. Vem aí o 4º recenseamento geral da população e habitação, de 1 a 15 de agosto.